Boa tarde, turma. Bom, então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de história, né, primeiro ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Japão Antigo. Lembrando, gente, que nós estamos fechando agora, né, as 3 civilizações do Extremo Oriente. Né? Só para recapitular, a gente já falou sobre a China, a gente já falou sobre a Índia, né? E agora a gente vai concluir com o Japão. Encerrando esse ciclo, a gente agora vai, depois desse assunto, é claro, nós vamos partir para a Europa. Né? Mas voltando um pouquinho, vamos ver um pouco sobre o Japão, né? As suas curiosidades. Né? Lembrando sempre que o que a gente fala bastante sobre a Índia e sobre a China também é considerado para o Japão. Né? O fato deles estarem no Extremo Oriente, isso faz com que eles acabem tendo uma característica original. Né? O que não significa que eles não tenham uma influência, até mesmo dos povos vizinhos, como a própria China, né? Que vai influenciar bastante na história do Japão. Mas falando do início da história japonesa, a gente começa pela origem. Né? E aí o texto ele fala, a história do Japão se divide em vários períodos. Né? E aí, como vocês podem ver, são realmente inúmeros períodos. Inicialmente o Paleolítico, né? Que aí nos remete à pré-história, né? Onde nós temos, só para recapitular, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Né? O que nós estamos vendo aí, né? Que aí ele fala Paleolítico ou Pré-Jumon, e aí ele vem com vários nomes, né, de origem japonesa: Yayoi, Kofun, Asuka, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuki, Momoyama, Namban, Edo, Meiji, Taisho e Showa. Muitas vezes esses períodos eles representam, né, a localidade onde foi encontrado determinado artefato que comprova aquele período. Mas de outros mais para a atualidade, eles se remetem justamente aos sobrenomes das famílias, né, que reinaram sobre o Japão. Né? Vocês vão perceber que com o assunto decorrer, a forma, né, a organização política japonesa, ela vai estar dentro da monarquia. E aí nós temos uma representação, né, de uma habitação japonesa no período Jomon, né, que é o início da ocupação do território japonês. Né, e a migração para o território japonês. Aí vale lembrar, né, todo mundo sabe, o Japão é uma ilha, no entanto, durante as eras glaciais, isso vai acabar acontecendo como posso dizer, uma conexão, né, uma estreita faixa de terra, de gelo, que vai possibilitar a migração de povos para a região do Japão. Né? Mas só para não perder o fio da meada, o texto ele fala que pesquisas arqueológicas indicam que o Japão já era ocupado por seres humanos primitivos há cerca de 500 mil anos durante o período paleolítico. Né? E aí vale lembrar, o que a gente viu sobre o período paleolítico na pré-história também vale para a história japonesa. Né? Paleolítico é igual para todos os povos. Ou seja, tem todo aquele período de povos nômades, né, se convertendo em sedentários, que só vai possibilitar, de acordo com a proximidade de rios, né, com a introdução da agricultura. Então nós vamos ter todo um processo de desenvolvimento humano, que se inicia justamente no período paleolítico. E aí, como eu estava já adiantando para vocês, durante as eras glaciais, o Japão esteve conectado ao continente asiático, o que facilitou a migração para o arquipélago japonês. Né? Ou seja, uma estreita faixa de terra e gelo
vai possibilitar que povos migrem para a ilha japonesa, que nesse período, como ela estava conectada ao continente, ela era um arquipélago. Quando a era glacial se encerra, né, essa estreita faixa de gelo ela vai derreter e o Japão volta a ser uma ilha. Né? Mas aí os povos já haviam migrado para aquela região. E aí nós temos justamente uma comunidade japonesa no período Jomon. Né? Como se pode perceber, com a construção, né, dessas habitações, isso nos remete a dizer que eles já estavam saindo do período paleolítico, onde eles eram nômades, e indo para o período neolítico, né, onde já tinham uma habitação fixa e passavam a ser sedentários. Já que a gente está falando bastante sobre o período Jomon, né, o primeiro período da história japonesa, tirando, é claro, o paleolítico, ele fala um pouquinho sobre isso. Com o fim da última era glacial, surgiu a cultura Jomon, por volta de 11.000 a.C., caracterizada por um estilo de vida semi-sedentário, com a subsistência baseada em coleta e caça. Ou seja, sedentário quer dizer o quê? Que eles tinham habitações, né, mas não eram fixas. No entanto, de acordo com o período, eles retornavam para aquela região. Né? Ou seja, eles já tinham capacidade de entender que em determinado período do ano, por exemplo, aquela região iria estar produtiva, que eles podiam voltar para lá para poder consumir os alimentos que ela iria dar. Durante esse período, foram fabricadas as mais antigas cerâmicas do mundo. E aí nós chegamos a uma curiosidade com relação à história da humanidade. A gente sabe muito bem que a cerâmica, né, ela passou a fazer parte das comunidades no período dos metais. Né? E o período de Jomon, ele teoricamente, ele fica, né, no final do período paleolítico e início do período neolítico. O que nos leva a acreditar justamente, né, e concordar com o texto de que as cerâmicas japonesas elas são as mais antigas do mundo. Né? Ou seja, o Japão conseguiu fabricar as cerâmicas muito antes dos povos que nós estudamos do período paleolítico, do período dos metais. E aí vocês podem ver justamente uma cerâmica japonesa do período Jomon. Período Yayoi. A partir de 300 anos antes de Cristo, começa o período Yayoi, que é marcado pela tecnologia de cultivo de arroz e irrigação. Isso significa o que, turma? Significa dizer que o período Yayoi ele está dentro do período neolítico, né? Teoricamente. Até como vocês podem perceber, não existe uma regra de evolução aí. Né? O período anterior, que foi o Jomon, a gente viu as cerâmicas, que teoricamente só seriam produzidas na idade dos metais. No entanto, eles fizeram isso antes da idade dos metais. E o período Yayoi, ele teoricamente seria o período neolítico, justamente o momento em que a humanidade começa a introduzir a agricultura. Né? Como vocês podem ver, o cultivo do arroz é agricultura, né? Que é feita através de irrigação. E nesse caso, guardadas as comparações, né, o Japão ele traça o seu próprio desenvolvimento, né, independente do desenvolvimento de outros povos. É por isso que a gente fala que a distância acaba contribuindo para que esses povos do Extremo Oriente tenham características próprias. Né? Trazido por imigrantes da Coreia, China e outras partes da Ásia, como aconteceu na migração nas eras glaciais. Né? Esses povos que habitavam o Extremo Oriente, né, eles entraram na então península, enquanto ela estava ligada ao continente, e introduziram as suas culturas naquele território. Como vocês podem ver, aí está a representação de cultivo de arroz durante o período Yayoi. A monarquia japonesa, como eu já havia adiantado, né, a forma de governo, né, a administração, a organização desse território vai ser através da monarquia.
E aí ele explica como se iniciou essa monarquia no Japão, né? A família imperial japonesa manteve-se de forma contínua no trono desde o princípio do período monárquico, no século VI a.C. Os imperadores traçam a sua ancestralidade até o mítico reinado de deuses sobre a terra, dos quais seriam descendentes. O imperador Jimmu é o primeiro da linhagem imperial. Aí, justamente na gravura, vocês podem ver, né? Esse, teoricamente, seria o primeiro imperador do Japão, né? Mas é claro que essa origem da monarquia, né, ela leva a muito questões folclóricas, míticas, né, de como seria feita a organização da monarquia japonesa. Existe, né, uma outra origem dessa monarquia japonesa, assim como aconteceu na cultura do arroz, né, que foi trazido de povos da Ásia, a mesma coisa a organização política do Japão, né? Na prática, uma migração de famílias provavelmente coreanas e ou chinesas para o Japão, ocorrida pouco antes, teria formado comunidades grandes o suficiente e culturalmente identificadas entre si, que teriam se unido sobre um monarca nos moldes do sistema político de seus países natais. Ou seja, eles já tinham a ideia de organização política, né, que já era utilizada em seus territórios de origem, e quando chegaram no Japão, eles só fizeram transportar essa mesma ideia, né? E a partir de então, o poder imperial teria se estendido aos povos nativos pela assimilação, ou seja, eles concordaram por essa forma política ou conquista militar. Aqueles povos que não conquistaram, que não concordaram, acabaram entrando em guerra e acabaram sendo conquistados, estabelecendo então aí a monarquia japonesa, né? Como se pode ver na gravura, aí justamente a formação de um exército, né, imperial japonês, que teria a obrigação de unificar o território japonês sob uma única política, que era a monarquia. Feudalismo japonês. Vale lembrar, turma, que essas questões elas mostram uma certa similaridade, né? Elas se parecem bastante com a história ocidental. No entanto, elas não seguem a mesma cronologia, elas não seguem o mesmo tempo que ocorreu nos outros povos, né? Mas dá para a gente ter uma ideia, né, de como aconteceu e por que existe essa semelhança. Por exemplo, na questão do feudalismo, né, a gente vai ver no final do ano, na Europa, o feudalismo japonês se iniciou através da acumulação de grandes extensões de terra em mãos de particulares, possibilitando o aumento do poder dos administradores locais, que eram conhecidos como daimyo, que aumentavam a sua renda e, ao mesmo tempo, ganhavam um grande poder político, né? Lembre-se, a monarquia japonesa ela continuou sem interromper. No entanto, existem vários períodos na história japonesa em que a monarquia ela não tinha poder, né, real para administrar o Estado. E isso vai possibilitar que outros elementos tenham força, como esses daimyos, né, que passariam a administrar essas localidades, ignorando completamente o poder real. Os daimyos começaram a repelir a interferência de funcionários provinciais e centrais, justamente os funcionários que trabalhavam a serviço do imperador, e criaram forças próprias para manter a ordem em suas terras. Então, cada terra tinha um daimyo, e ele sim se preocupava com o seu território, ignorava completamente o poder do imperador, apesar de que ele permanecia como imperador do Japão. E aí na gravura a gente vê justamente o daimyo, que seria o senhor feudal japonês. Unificação japonesa, né? Justamente o feudalismo ele provocou esse desmembramento do território japonês. Cada pedacinho de terra ficava sob o poder de um daimyo, né? Então, a reunificação japonesa
ela só vai se dar no final do século XVI, onde o Japão vai alcançar realmente essa unidade, através da liderança de 3 grandes generais: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Homens de grande capacidade militar criaram uma base estável para o exército da administração de Tokugawa, que durou até 1867. O que significa isso? Significa que o Japão entra na fase dos shoguns. Lembrando que ainda existe o imperador, né? Só que o imperador ele depende desses líderes militares para poder manter a unidade do território japonês. É quase como se esses generais eles tivessem mais poder na prática, é claro, do que o próprio imperador. E aí nós temos nas gravuras o Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e, por fim, o Tokugawa Ieyasu. Eles vão ser os 3 que vão conseguir reunificar o território japonês, tirando o poder dos daimyos. Período Meiji. Em 1868, foi restaurado o poder imperial no Japão, subtraindo aos shoguns o poder feudal que existia desde o século XIII. Né? Ou seja, era um enorme período de tempo onde o imperador praticamente não tinha força para comandar o território japonês. Subiu ao trono o jovem imperador Mitsuhito, conhecido como Meiji. A era Meiji, que vai de 1868 a 1912, foi um período de grandes mudanças no Japão, e assim como de relações externas com outros países, se caracterizando como o início do imperialismo japonês. Vale lembrar, Tom, que quando ele fala imperialismo japonês, ele não está falando da forma de governo, ele está falando de um sistema econômico, que aí mais tarde, como curiosidade, a gente pode até falar um pouco sobre ele, mas o imperialismo em si, a gente vai ver só no 3º ano. Mas só para adiantar, é como se fosse um sistema de exploração, né? Ou seja, o Japão, a partir da era Meiji, ele vai passar a ter uma política externa, o que não existia até então. O Japão era um território fechado para qualquer outra cultura, para qualquer outro país, para qualquer outra civilização. Somente a partir do período Meiji é que o Japão vai abrir os seus portos, né, e vai passar a ter influência dentro do território asiático e na Oceania, né, passando a conquistar alguns territórios, explorando-os e extraindo as suas riquezas, né, uma ótica perfeita do imperialismo japonês. E aí nós temos a figura do Shogun, né, aqueles generais que mandavam no Japão durante vários séculos. Aí nós temos o imperador Meiji, que vai dar início a esse chamado imperialismo japonês, né? Vai por fim definitivamente ao feudalismo japonês. E aí nós temos a figura, né, que na verdade é uma foto mesmo, uma foto colorida artificialmente, mas é uma foto, né, do que seriam um dos últimos samurais, né, na era Meiji. Os samurais, que eram aqueles guerreiros que serviam aos nobres, né, que tinha muita popularidade até o final da era Tokugawa, né, que foi o último período antes da era Meiji. E com a era Meiji, eles tiveram seus serviços praticamente anulados, né, finalizados. Hoje, o que se vê bastante, né, são aquelas escolas que ensinam Kendo, que é justamente a arte dos samurais, mas o samurai em si, como guerreiro, esse deixou de existir, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Zap, né? E na medida do possível eu vou respondendo. Com relação à atividade, mais tarde eu envio para vocês pelo Zap, tá ok? Lembrando sempre,
escrevo no caderno as perguntas, respondo no caderno essas perguntas e quando terminar eu tiro foto e mando para mim. Tá ok? Então até a próxima.